Eu gostaria de ter uma resposta clara, porque eu já contratei gente ruim, ou gente que eu acreditei que era boa, mas não era. Eu sou feliz com a minha equipe hoje, são pessoas muito dedicadas, mas eu já cometi erros. E eu quero sempre uma frase que o Cortella gosta muito, está no escritório dele, meu amigo, professor Mário Sérgio Cortella: erros inéditos são bem-vindos. Eu gostaria de não errar no mesmo lugar. Então, erros inéditos são bem-vindos. Eu gostaria de que a cada erro, a cada pessoa que eu contratei equivocada, não porque fosse ruim, mas porque não servia para aquilo que deveria, que eu pudesse aprender a não errar de novo. A prática me torna melhor. Quem cozinha bem já fez coisa ruim. Quem escreve bem já escreveu pior. Quem fala bem inglês já foi ruim no inglês. Quem luta bem já foi ruim. Então tudo pressupõe prática. Eu tenho que ser melhor do que eu era e melhorar permanentemente. As pessoas se revelam, mas nem sempre eu quero ver. Todos os defeitos de uma namorada ou namorado que você veio a romper estavam anunciados no primeiro encontro. Todos, sem exceção. Mas você não queria ver. Você queria ver outra coisa. Então essa é uma lição muito importante. Quando alguém lhe entusiasmar, pergunte se isso não corresponde a uma carência sua naquele setor. Eu estou louco por alguém que seja pontual. Pontualidade é uma virtude muito grande para mim. Eu venho de um ambiente alemão gaúcho. Então eu quero alguém pontual. Eu digo isso e a pessoa vem e eu pergunto: qual o seu defeito? Eu não consigo me atrasar. Ela sabe com quem ela está falando. O que você faz no final de semana? Leio Dostoiévski e Hamlet sem parar. Sem parar. Qual o seu modelo de felicidade? Uma ilha com uma biblioteca de filosofia. Esse é o que eu quero ouvir. Mas essa pessoa não é normal. Uma pessoa que pensa que seu modelo de felicidade é uma ilha com uma biblioteca não é normal. Ela tem abalos psíquicos expressivos. Então, o que eu vou pensar de uma coisa? Eu preciso saber onde estão minhas carências, porque ali onde estão os meus desejos tem a minha fraqueza. Uma pessoa profissional, que pode ser uma pessoa que quer agradar ou um psicopata, ela é hábil em ler o meu desejo. Então vem aquela famosa frase: você gostou da minha personalidade? Adorei, que bom, fiz esta exatamente para você. Construir esta para você. Então, muito cuidado com o que lhe causa alegria e muito cuidado com o que lhe causa dor. A pergunta é: essa pessoa pode se transformar? Esta pessoa pode, por exemplo, corresponder a isto? Ela pode ter esse desenvolvimento? E não tem como acertar sempre, porque as pessoas mudam. A pessoa que eu contratei e que era ótima nos 2 primeiros anos, começou a mostrar que a insatisfação dela com tudo ao redor foi crescendo. E ela está transferindo isso para o trabalho. Então não tem como. Podemos conversar, tem vezes que dá. Toda empresa é uma arca de Noé. Tem um casal de bicho de cada espécie. Pensa num animal, está trabalhando do seu lado, qualquer bicho. Mas se eu não administrar bem isto, eu vou transformar colaborador em sabotador. E aí o cupim vai furar o chão da arca de raiva, levando todos à morte. Então isso é muito desafiador. Como fazer o colaborador se transformar em um elemento protagonista e importante dessa história? E no Brasil, onde, por exemplo, não é admitido feedback negativo. No Brasil, onde crítica é sempre pessoal. No Brasil, que eu tenho que botar na cabeça: elogio em público, crítica no privado. Nos Estados Unidos, a crítica é aberta, pública e declarada. E é total. E as pessoas não se ofendem com isto. Então, como fazer essa técnica? Como aprender a lidar com a cultura brasileira? Tem que ter a técnica do sanduíche: elogio, crítica, elogio. Você é muito pontual, gostaríamos que não fosse tão grosseira com os clientes, mas você se veste bem. Ou seja, para ver se a pessoa dilui aquilo um todo maior. Como é difícil lidar com pessoas variáveis, pessoas que precisam de uma chamada mais firme, pessoas que só funcionam pelo exemplo positivo.
Eu não sei nem se eu sou um modelo, mas eu gosto de pensar que nós temos que aprender com os erros. Os meus erros comigo e meus erros com os outros. Mas eu já contratei errado. Bem errado. Muito errado. Já fiz isso. Em meu lugar, a internet tornou-se indispensável como cartão de visitas pessoal e profissional. Ninguém pode existir no mundo sem se apresentar nas redes. Para dispensar as redes, você precisaria de coisas muito especiais que geralmente nós não temos, como, por exemplo, renda infinita e poder muito grande. Então, em primeiro lugar, eu preciso. E se eu preciso, vou fazer da melhor maneira possível. Segundo lugar, cuidado que a exposição ao público é sempre exposição a um vórtice de projeções, sempre. Então, não importa, você encontrará, como na parábola do velho, do menino e o burro, que estão indo ao mercado e não se decidem se os dois devem ir sobre o burro, se é só o menino deve ir sobre o burro, ou só o velho, ou devem carregar o burro nas costas. Não importa o que você diga, haverá alguém que discorda. Exemplo banal. Eu já falei em palestra que eu tenho uma característica que dizem que é genética, eu odeio coentro. Odeio do fundo do coração coentro. Acho que Deus criou a salsinha, o demônio invejoso foi lá e criou o coentro. Eu sinto o cheiro daquele inseto Maria fedida no coentro e gosto de sabão. Qualquer comida que tenha uma colher de coentro, eu sinto gosto de sabão ruim na comida. Dizem que é uma característica genética de uma parte da humanidade. É um gosto. É um gosto e pronto. Eu falo isso e uma pessoa se pronuncia. É que se usa muito no Nordeste, o senhor tem preconceito com o nordestino. Eu olho e não respondo no tom que ela gostaria. Eu lembro, o coentro é uma erva do Mediterrâneo Oriental. Então você pode dizer que eu tenho preconceito com Creta, Chipre ou as ilhas gregas do Oriente, mas o coentro é estrangeiro e não é do Brasil. Então a sua premissa é equivocada. Eu odeio coentro na Tailândia e eu odeio coentro no México. E usam coentro em quantidades. Eu sei dizer coentro em 10 línguas. Para viajar e dizer não cilantro, no coriander, porque eu preciso me defender dessa erva. Não importa o que você diga, alguém terá uma opinião, porque as pessoas acham que as pessoas dizem em oposição a elas. Então o primeiro conselho seria: publique o que você acha importante profissional e pessoalmente e não leia os comentários. Deixa as pessoas comentar. O Insta tem um recurso que é ocultar. E a pessoa continua postando e ninguém vê. E ela está feliz porque ela está dizendo, você é um idiota, ninguém está lendo aquilo. E ela continua postando. Porque bloquear dá a atenção que ela quer. Então você tem que lembrar que aquilo é um vórtice de projeção. Se você fizer algum sucesso, você causará este problema. Não importa o que eu fale, tem alguém que desperta discurso de hater, não importa. Não importa o que eu falo. Não importa aquilo que eu diga, haverá alguém se pronunciando contra. Há pouco eu fiz uma propaganda por um banco brasileiro e uma pessoa me disse assim, eu jamais faria propaganda. E eu me dei ao trabalho de perguntar, há alguma chance desse banco lhe convidar? E a pessoa disse, não. Então, como você sabe que você jamais faria? Então, como eu posso ter opinião sobre uma impossibilidade, por exemplo, como eu me tornar imortal? Como eu não sou imortal, como é que eu posso pensar, a imortalidade me deixaria entediado? Não sei. Eu nunca vou saber isto. Eu nunca vou saber isto. Então, sobre aquilo que eu não posso ter opinião, o ideal seria o silêncio. Mas as pessoas falam e falam incessantemente sobre as coisas. Você tem que aceitar que isto é assim. Você diz sobre ser sincero. A autenticidade é boa. A sinceridade é complexa na internet. É muito difícil você dizer exatamente o que você pensa se você precisa vender um produto. Porque o cliente chato compra e o cliente agradável compra. Então você não pode dizer ao chato que ele é chato, porque você precisa do dinheiro de ambos. Como é que eu vou trabalhar com um cliente chato? Pensando, por exemplo, que ele me desafia a ser melhor. Eu não sou um professor melhor por causa dos bons alunos que eu tive. Eu sou o melhor
tento ser melhor por causa dos alunos complicados que eu tive. São os pacientes difíceis que despertam nos médicos os melhores tratamentos. Eu preciso saber que eu tenho que trabalhar, inclusive, com gente difícil. Eu não preciso amar todo mundo, eu preciso respeitar. Um exemplo que eu uso com muita propriedade nesse caso. Você tem família, mesmo sangue, mesma história, mesmo sobrenome. E mesmo assim, seu Natal é difícil. Imagina no emprego. Sem o mesmo sangue, sem a mesma história. Toda família tem um grupo de WhatsApp que exclui alguém. Toda família tem. Na minha não tem, porque você é o excluído. Você é o excluído. E pronto. Então, se a sua família não se acerta no Natal, você quer que um desconhecido que entrou na sua rede, está com seu caminhão de lixo cheio, e você colocou que fez um projeto na empresa que fez sucesso? Sucesso é a palavra que mais incomoda as pessoas. Nada irrita mais, segundo Nelson Rodrigues, uma ofensa pessoal. O sucesso, você publicou o seu sucesso. Se eu não gosto de você, eu, Leandro, diria o seguinte: eu não gostei do que ela publicou, eu não sigo. Ou eu dou um unfollow. Não. Mas o que aquela pessoa quer não é não lhe seguir, ela quer sua atenção. E querendo sua atenção, ela vai lá e diz uma coisa. Como há pouco tempo eu me dou o trabalho às vezes de responder. Uma pessoa disse: a esquerda é a favor de terrorismo e a direita apoia Israel. E eu fiz um histórico. Até 56 toda a esquerda é sionista, até a Guerra de Suez. Toda a esquerda europeia é a favor da criação do Estado de Israel e a direita é contrária. A partir de 56 há uma cisão. E hoje existe essa cisão. Eu fui dando um histórico para mostrar que o que ela disse era errado. Ela saiu. Ela não debateu. Ela não trouxe um outro dado. Ela não disse, não, até 56 era diferente. Não, ela saiu, porque ela não está em busca da verdade. E segundo o livro A Mente Moralista, do Heidegger, eu não busco a verdade, eu busco a aceitação. Mais importante para eu sobreviver é que os iguais a mim me apoiem. Por isso o grupo de Zap é superior à opinião de um médico. Um médico que trabalhou 40 anos com isso diz, façam vacinas. Eu tenho uma tia em Sorocaba que fez e ficou gripada. Pronto, a tia Mirtes derrubou a medicina, gente. Porque é mais importante eu pertencer a uma família, o meu grupo de churrasco, o meu grupo de futebol de salão e o meu grupo de caipirinha, é desses que eu quero a proteção, é o chamado viés da confirmação, ou seja, a câmara de eco. E por isso meu grupo de Zap é superior ao relatório das Nações Unidas. Porque eu não encontro o pessoal das Nações Unidas. Mas o meu grupo de churrasco é isso. Então, meu médico me diz que eu como errado. Minha esposa, meu marido, diz que eu ajo errado no banheiro com a tampa ou com os objetos. Mas o garçom diz que eu fiz uma escolha perfeita. O garçom é legal. E eu vou querer a aprovação do garçom e não da esposa e nem do médico. E isto vai me dar essa câmara de eco. É assim que a humanidade sobreviveu no passado. Uma câmara de eco. Para caçar um animal, eu preciso do comboio de pessoas ao meu lado. E não a verdade. Eu não vou discutir se aquele animal é um mamífero ou não. Eu preciso domesticá-lo ou matá-lo. Então, isto provoca essa câmara de eco. Por isso que agora com a internet, tantas pessoas têm opinião. Porque antes o médico falava, os jovens não sabem, a gente fazia raios-x, eles vinham lacrados. E você só podia abrir na presença do médico. E agora eu vou para o médico, meu exame baixado da internet, e já interpretado pelo Dr. Google, e agora pela AI, pela inteligência artificial. Então eu já chego ao médico com opinião. E todo mundo dá opinião. E é fascinante. Eu me acostumei com isso na sala de aula. 42 anos, quase 40, agora 43. 19 em julho, já fiz 43. Dando aula, você dá uma aula, um aluno discordo em 5 minutos. Ele não pergunta nem quais os argumentos, ele já discorda imediatamente. Mas eu estou dando aula e educar é parte da minha função e eu preciso que ele cresça. Então eu não vou responder mal, vou dizer, bem, por que você discorda? Agora a internet multiplicou isto. É insano. Vocês vão enlouquecer
se vocês decidirem que devem ser amados por todo mundo. Porque as pessoas não estão lá para isto. Então eu vou divulgar o meu produto, esse produto é bom, ele é barato e ele é de qualidade. Eu não gosto desse produto. E a sua resposta será: tente experimentar mais, passe aqui que nós vamos dar um brinde para isso. Eu tenho que lidar com as pessoas. Eu tenho que lidar. Lidar com o público é um desafio enorme, gigantesco. Eu recomendo a vocês a técnica dos alcoólicos anônimos, só hoje. Só hoje eu não vou surtar com esse panaca que vai entrar aqui, só hoje. Só hoje eu vou atender com um sorriso. Isso é um exercício permanente de educação sua também. Como é que eu lido com gente difícil? Então, em educação de hotel, por exemplo, tem princípios. O cliente chega lá e diz: eu estou insatisfeito, você não pode dizer: não, isso está errado, você tem que concordar com a pessoa. Meu chuveiro está ruim. Não, eu também. Eu já vi esse chuveiro, eu concordo com o senhor. Vamos tentar mudar. Quando você concorda com a pessoa, você tira o que ela quer, que é a sua oposição que dá a ela importância. E você fica do lado dela. Isso é uma estratégia para desarmar pessoas. Ou seja, eu fico do lado dela e digo aquilo que Epicteto diz no manual dele. Você fica triste quando alguém falou mal de você, contou alguma fofoca sobre você? Pense assim: imagina se soubessem de tudo. Imagina se só falaram isso, ufa! Imagina se soubesse que não é a primeira vez. Eu faço isso diariamente. Ou seja, você não controla a sua fama, mas sua função é publicar, fazer da melhor forma possível, não mentir, tentar não ser agressivo, ignorar, ocultar, que é uma estratégia fabulosa, e deixar a pessoa gritando. Que eu faço uma publicação de uma foto, gente, me manda um texto gigantesco. Ou eu publico de manhã um texto grande e mais ou menos 2 segundos depois a pessoa já discorda. Não dá tempo para ter lido aquilo. Então é impossível controlar isso. Eu publico um artigo no Estadão todo domingo, gente. E as pessoas discordam. Ele é colocado no ar às 3 da manhã. O artigo tem 5.000 toques. Tem gente discordando às 3:01, já com a opinião formada. Quem é que acorda às 3:01 para discordar, gente? Quem é que consegue ter uma vida sexual tão ruim que acha melhor discutir com o careca do Estadão do que dormir, por exemplo? Ou transar? Não, já 3:01, isso não é brincadeira, 3:01 já tem, não gosto. E o principal que mais me espanta como pessoa pública é alguém que me diz, é mais de uma pessoa: leio tudo que você escreve, acompanho os seus vídeos na internet, vi toda a sua palestra, odeio tudo que você diz. Mas é claro que você pode odiar, não é um problema, gente. Não gosto que você escreve. Olha onde você está no Brasil, que tem Clarice Lispector, Machado de Assis. Leia isso, são muito melhores do que eu. E alguém chega lá e me diz: Clarice escreve melhor do que você. Mas é claro, imbecil, ele escreve muito melhor do que, não é pouco, é muito melhor. Quando ninguém mais lembrar de mim, Clarice Lispector ainda será a mulher genial que escreveu Paixão Segundo GH. Mas eu tenho que ouvir isso, né? Prefiro Machado, que sinal de sabedoria, gente. Não, que sinal de sabedoria. Vai, leia Machado, é brilhante, é ótimo, não? Mas por que tem que vir a mim dizer isso? É uma necessidade da pessoa. Machado está morto e não responde. Porque se ele estivesse vivo, tinha alguém que disse: não concordo que Capitu tenha traído. Alguém escreveria isso. Eu aceito isso hoje. Não é fácil. Eu aceito isso hoje. Mas percam o sonho adolescente e infantil de agradar a toda a sua turma na sala de aula. Entenda que você nunca vai conseguir agradar. Você tem que ser honesto, sincero e valorizar as pessoas que estão por perto. O resto, gente, são sombras. Você não tem 1 milhão de amigos. Você tem seguidores. Você tem seguidores, são sombras. E essas pessoas têm necessidades. E elas expressam essas necessidades. Entendam como um direito delas. Mas não
deixe que a sua vida seja ditada por isso. Hater, gente, na internet são quase que uma consequência natural do sucesso. Você só chegou lá se alguém começou a te odiar. E temos, na minha equipe, a gente chama de loucos catalogados, que são aqueles que a gente sabe o nome, acompanha. Há pouco uma mulher me acusou de estar junto com a CIA amando da destruição do Brasil. Eu só queria saber o que eu ganho com isso, porque a CIA nunca depositou R$1. Quer dizer, como é que uma mente chega a isto? Não sei. Quando você conversa com amigos psiquiatras, vai entender que é complicado. É complicado existir. E sanidade não é tão comum. Não é universal. Traços patológicos todos temos. Mas tem gente que abusa desse direito, né? Por isso, muito cuidado ao discutir na rua e cuidado ao discutir com estranhos. Não? Concordem e se afastem. Não toquem tambor para maluco dançar. Não, porque o que ele mais quer é alguém debatendo com ele. E se você começa a responder, em breve, como um amigo ator meu, amigo meu ator, vai acabar dando tapa no celular de alguém. Tem um momento que você vai se perturbar. Aí eu entendo o que aconteceu, mas foi acidente. Chegou lá e deu um tapa. Foi um acidente. Na verdade, estava falando com gestos amplos e encostou por acidente. Cuidado. Autocontrole é essencial para existir. E se nada der certo, coloque boletos no bolso. E quando a pessoa lhe perturbar, passa a mão nos boletos e você vai ver que brota uma energia, gente. Vem, ela sobe, pensando, nasci errado, casei por amor, restou trabalho. Só hoje eu não vou espancar esse idiota que está à minha frente e que quer ser espancado. Isso dará a ele proteção. Como eu fiz um longo trabalho sobre possessão demoníaca na Unicamp, eu fiquei uma vez pensando numa igreja da periferia de São Paulo, isto. Lá está aquela senhora numa cadeira de plástico branca, possuída pelo mesmo demônio que tentou Adão e Eva, Jó e Jesus. É muito, né? É muito. Ele veio até aqui podendo tomar conta de um grande presidente da República. Ele veio me possuir aqui na periferia de São Paulo. O demônio é pouco estratégico, né? Nossa, eu posso entrar no corpo do Bill Gates. Não, eu vou pegar a Dona Mirtes lá na igreja. Isto é um empoderamento, gente. E depois a igreja inteira está em cima dela querendo expulsar. É uma atenção que eu nunca vou ter isso na vida. O demônio que tentou Jesus decidiu que eu era digno dessa tentação. Gente, não há nada que eu possa dizer a essa pessoa que vai trazê-la para o mundo de onde ela está, naquela cadeira de plástico, sentada, naquela igreja. Então eu tenho que aceitar e concordar, no máximo a reação bovina, e sabendo que o demônio não virá sobre mim, porque eu não tenho essa relevância para isso. E ao final, muito importante, ela está melhor, ela está mais tranquila, ela está apta a voltar ao mundo e levar a sua vida, até que o próximo demônio se interesse em possuir aquele corpo que ninguém mais quer possuir, mas o demônio quer. É o máximo, né? Se você fosse demônio, quem você tomaria? Quem você tomaria como seu plano estratégico de marketing? Não? Quem você tomaria? O demônio tem suas escolhas caprichosas a esse respeito. Ao falar mal de alguém, imediatamente eu começo a estabelecer o fato que eu e você, ao falarmos de uma terceira pessoa, estamos estabelecendo uma aliança. Nós não somos aquela terceira pessoa. Isso cria a nossa identidade. Isso cria uma relação de amizade. Você é amigo também por falar mal de X ou Y e falar bem de X ou Y. Eu fui uma vez a um programa e o apresentador começou dizendo isso, né? Que horror, né, professor, essas pessoas que falam mal dos outros. Eu disse exatamente, você ao falar dessas pessoas está fazendo detração, ou seja, você está se considerando melhor ou superior do que aqueles que falam mal dos outros. Professor Carnal, você acha que a internet, de certa forma, turbinou isso aí?
Turbinou porque ela atomizou a possibilidade de todos se tornarem autores. Turbinou porque ela retira o ônus da presença física. É mais difícil falar mal das pessoas com o risco físico da presença, do ônus de, por exemplo, receber uma resposta na cara ou até uma agressão física, mas também porque neste nosso mundo líquido, usando uma expressão do Bauman, nós nos tornamos todos autores com autoridade. Por exemplo, no momento que eu abro uma conta no Facebook, automaticamente eu ganho um diploma de jurista especializado em Constituição, apto a emitir opinião sobre impeachment abalizada ao lado dos maiores constitucionalistas do Brasil, porque eu tenho conta no Face. No momento que eu tenho o acesso à internet, eu posso emitir opiniões sobre medicina, educação e história. E se alguém me disser que está errado, eu digo, é sua opinião. Há poucos dias eu emiti uma opinião sobre o abandono que o Reino Unido está fazendo da União Europeia. Um menino de 14 anos me respondeu, você está completamente equivocado. E eu pensei, a mãe dele era virgem e eu já publicava livros sobre o tema. E ele diz que eu estou equivocado. É claro que eu posso estar equivocado. E idade não é um argumento, senão os argumentos da Rainha Elizabeth seriam superiores aos da média dos ingleses. Porém, não passa um minuto pela cabeça deste menino que talvez alguém que estuda o tema há 30 anos, talvez possa ter uma autoridade no tema. Ou não passa pela cabeça dessa pessoa. Agora, no seu livro, você fala de um problema legal, inclusive, né? Que a detração, a injúria, a calúnia são coisas previstas no Código Penal. Exatamente. Né? É muito difícil você separar o limite da liberdade de expressão do limite da injúria, da calúnia e da difamação. Em nome da liberdade de expressão, a gente acha que pode dizer tudo sobre todos. Ora, as palavras ferem, as palavras podem reduzir as pessoas, as palavras podem atacar, as palavras podem representar, inclusive, diminuição de questões profissionais das pessoas. Logo, como eu dou o exemplo no livro, no caso da escola, que foi caluniada, sendo escola acusada, base, né? Um caso clássico em jornalismo, caluniada a partir da fantasia de uma criança e a partir do depoimento de outras pessoas, essa escola foi destruída, as pessoas foram destruídas, era absolutamente sem nenhum sentido aquilo que está sendo dito. Por isso, liberdade de expressão é garantida pela lei e é um dos grandes privilégios da nossa vida. Porém, saber que as palavras ferem e destroem é fundamental na responsabilidade da imprensa e de todo cidadão que fala em público ou que publica ou que comenta. Este cuidado nós temos que ter. Professor Karnal, falando um pouco da área da história, que é a sua área, né? Falar mal do opressor é uma forma de detração ou seria apenas uma arma do fraco contra o poderoso? As duas coisas, porque, como eu dou o exemplo no livro, a estátua do Pasquino, que fica do lado da Piazza Navona, onde o Brasil tem embaixada, bem perto da embaixada brasileira, ela tem uma boca redonda no qual os romanos há séculos colocavam ataques, ora aos papas, agora podia ser ao Berlusconi, a situação da Itália e assim por diante. O humor, a ironia popular, a charge, o veneno, é uma espécie de arma contra quem a gente não tem mais nenhum poder. Professor, o debate político de hoje é um poço de maledicências, né? O senhor acompanha isso muito bem. Sempre foi assim ou a gente está vivendo um momento excepcionalmente ruim? Sempre foi assim. No século XIX, quando Dom João VI chegou, o príncipe ainda regente, não Dom João VI, e colocou nas portas da Casas PR, Príncipe Real, os cariocas leram como põe-se na rua. A detração política tem uma função. O problema se ela é apenas o ataque. E o problema maior é dar mais atenção à vida pessoal do candidato do que às suas propostas. O candidato ser ou não ser casado, o candidato ser ou não ser um homem fiel, o candidato ser ou não ser hétero é absolutamente irrelevante em relação às propostas dele para a economia, para a diplomacia, para os blocos econômicos e Agora, assim esse é um modelo bem norte-americano que a gente segue. Na Exatamente. Europa isso não acontece, né? A Europa menos interesse na vida pessoal. Nos Estados Unidos, a cultura da democracia midiática tornou a vida pessoal mais importante. O candidato deve necessária e obrigatoriamente ir para a convenção do partido com a sua esposa
de preferência com 2 filhas, esse é o ideal, se forem loirinhas, melhor ainda, e ele deve agradecer a Deus, logo em seguida a companheira que o acompanha há décadas, que é sua esposa, beijá-la, não de forma erótica, mas de forma apaixonada, e passar a mão na cabeça das filhas. Ele deve dizer que família é tudo, então ele é livre para dizer suas ideias políticas. É quase que a carteira apresentada para ele poder ingressar na política, não? Agora, essa detração em voga na política brasileira, parece que, de certa forma, ela contaminou a sociedade, né? Essa história do Fla-Flu, como é que você analisa a forma como as pessoas se tratam hoje? Pessoas que têm diferença política e se tratam sempre de forma detratando um ao outro, caluniando um ao outro. Nós sempre fomos detratores, essa é uma característica. Ulisses Guimarães chamou a junta militar de 1969 de os 3 patetas. Não era uma análise política, não era uma referência ao Moe, ao Larry, ao Joe, como uma tentativa de estabelecer uma proximidade com essas personagens. Porém, a detração é uma questão e é uma questão importante. A outra é o debate de Fla-Flu, nós e os outros, a adjetivação estúpida que tomou conta, porque ela não faz avançar o debate político. Na medida em que cada lado apenas adjetiva, cada lado apenas diz você é o mal e eu sou o bem, nós não temos um acordo político. Nós temos no Brasil desconfiança de 2 instrumentos. Não é que nós não possamos ter essa desconfiança, mas nós temos. Uma é o mercado como instância reguladora das coisas, e a outra é a política como instância onde eu possa resolver os problemas. Nós gostamos mais da força, da intervenção, do Estado e da fofoca. Acreditar na política como uma instância de harmonização é mais difícil entre nós. Dá mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho. Né? Professor, muitas vezes a fofoca ela é irracional, né? O senhor até comenta isso no seu livro. Ela não se dobra nem mesmo diante da realidade. Sim. Você mostra a realidade, a pessoa continua dizendo que a verdade é a fofoca dela. Como explicar isso? Porque ela responde a forças que a gente chamaria de atávicas, primitivas, tradicionais. Então, por exemplo, nós historicamente fomos governados por presidentes quase sempre acima do peso. De repente, uma presidente mulher está acima do peso e as pessoas comentam mais isso, que não comentavam nem nas barrigas proeminentes de Lula e seus antecessores. Por quê? Porque é mais atávico falar da forma física feminina do que a masculina. Essa cobrança é muito sobre a mulher. Isto é muito atávico, é a coisa mais forte que tem em nós, apelar aos estereótipos, aos arquétipos, a tudo aquilo que nos ensinaram indiretamente. Aquele aprendizado que eu tive no banco de trás do carro, quando meu pai dirigia, eu era criança e gritava, tinha que ser mulher. Essa tradição misógina, tradição de desconfiança do feminino, ela é muito forte entre nós. Logo, é preciso analisar objetiva e criticamente. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada São Leopoldo. Tive um privilégio que algumas pessoas têm, outras não têm. Tive um pai com biblioteca, um pai que era professor e que era advogado. Tive a chance de ter boas escolas e um ambiente escolar que desafiava, que estimulava. Nem todas as pessoas têm o estímulo e as boas bibliotecas desde o início. Mas é importante dizer que a sua biografia é construída a partir das suas escolhas e não apenas das suas condições. Então, tive vários privilégios nessa origem. Estudei, me formei, entrei no curso de História, fiz também música, me formei em piano e tive uma vontade muito grande de me dedicar ao estudo para ser professor. Comecei muito cedo a dar aulas, comecei aos 19 anos a dar aulas no ensino médio, depois passei a dar aulas na faculdade muito cedo. Vim para São Paulo fazer há 30 anos a pós-graduação, me dediquei aqui à pós-graduação, fui para a USP, interrompi o curso para ir estudar fora e voltar e concluir depois a tese. Comecei a lançar livros ainda na década de 90 sobre o tema que eu trabalhava. Comecei a trabalhar muito em faculdades privadas, escolas de São Paulo, aceitando como a gente aceita no início de carreira praticamente tudo para sobreviver, para ganhar experiência e finalmente fiz concurso para a Unicamp e há 21 anos dou aula na Unicamp na graduação e na pós. Apesar de eu dar palestras há mais de 30 anos, foram os últimos 10 anos em que houve uma disparada
da demanda por palestras, da demanda por textos para a grande imprensa, e a partir que a internet passou a divulgar frases, ideias, vídeos, o Café Filosófico, o Jornal da Cultura, participações na Rede Globo, participações na Bandeirantes, começaram a multiplicar essa chance. É importante dizer que lá atrás, na graduação, eu não tinha clareza absoluta que eu seria a pessoa dedicada, por exemplo, a gravar a televisão, aos textos. Porém, ter estudado constantemente, ter estudado com muito profissionalismo, ter me dedicado ao crescimento, ter estudado línguas, ter buscado formação no exterior, garantiu que esses convites pudessem ser aceitos. Sempre entendi que sucesso numa carreira depende do cruzamento de formação e oportunidade, aquilo que Maquiavel define como fortuna e virtude, ou seja, o que eu trago comigo e o que eu encontro pela vida. Quando a oportunidade se encontra com a boa formação, a carreira deslancha. Então, o primeiro passo que eu tiro da minha vida e transmito a todos que estão observando é que realmente a condição para eu crescer, a condição para eu me destacar, a condição para eu ser alguém importante na área que eu decidi seguir é o estudo constante e agora mais do que nunca na chamada sociedade líquida, segundo Zygmunt Bauman, é saber que a habilidade de aprender, o entusiasmo de aprender, a vontade de buscar novos horizontes define muito mais a carreira do que simplesmente um diploma. A geração do meu pai, que se formou em Direito em 1959, fazia um curso superior, encerrava sua fase de estudos e até a morte se dedicava àquela carreira. Tudo o que se fazia era um diploma de curso superior. Isto passou. O mercado está hoje tomado por pessoas que já fizeram 2 ou 3 graduações, que já fizeram especializações, estrito e lato sensu, pós-graduações, desenvolvem textos. O mercado é muito mais competitivo e o espaço para amadorismo, o espaço para superficialidade está ficando menor. Então a primeira chave de toda a carreira, aquela que eu segui minha vida inteira, pense seriamente nisso. O projeto da sua carreira depende da sua vontade, do seu entusiasmo, da sua formação contínua, da busca crescente por mais capacitação. Aprendeu inglês? Parabéns! É uma das línguas mais importantes do mundo. O que vem agora? Vamos para o francês? Vamos para o espanhol? Vamos para o alemão, para o mandarim, para o árabe? Depende da sua área, depende do que você busca. Já fez uma graduação? Perfeito, a pós está à frente. Fez graduação e pós? Maravilhoso, mais uma pós, mais uma especialização, mais um treinamento que o torne indispensável ao ambiente de trabalho. Essa é a chave para conseguir as coisas, ser sócio majoritário da sua carreira, ser sócio majoritário da sua vida, transformar sua vida num projeto que tenha início e meio, para que o fim chegue da maneira que você desejou e planejou. Não há acidentes. Se você não tiver formação, as oportunidades surgirão. Você terá chances de empregos. Se você não tiver boa formação, essas chances serão perdidas. Se você não tiver consciência de que você produz a sua biografia, de que você coordena a sua vida, de que você é sócio majoritário de um projeto chamado vida, não há condições no mundo competitivo, um mercado de trabalho com muita gente de qualidade, de você ir para frente. Responda sempre essa questão clara. Responda refletindo sobre a biografia de pessoas que chegaram ao sucesso. Você está de fato empenhado na construção de uma carreira, de uma biografia e de uma vida da maneira que você deseja, ou você está esperando que aconteça? Você é um elemento ativo da sua existência? Você é um elemento passivo? Essas são perguntas que eu me fiz a vida inteira. São perguntas que nasceram da minha biografia. São perguntas que eu segui mesmo não tendo clareza do final. A estrada não está completamente definida, porém eu tenho certeza que fazer a revisão do carro garante que você complete a viagem, que você conseguir abastecer com bom combustível garante a viagem, que o pneu adequado garante a viagem. Ou seja, é esse processo estratégico de tornar sua vida um projeto que faz a diferença
entre os que vencem e aqueles que vão ficando pelo caminho dizendo que o outro teve sorte, que foi uma oportunidade, que o outro teve vocação para aquilo. Sorte é exatamente a capacidade de fazer as coisas acontecerem de acordo com a minha vontade. Biografia, pense sobre a sua. Esse é um primeiro passo, esse é uma primeira etapa para conseguir alguma coisa. Sabe que existem pessoas que têm uma vocação muito precoce. E há pessoas que descobrem essa vocação posteriormente. O meu caso é um caso de vocação precoce. Na 5ª série, hoje 6º ano, eu disse que eu seria professor. E nunca mudei de ideia. Tinha uma dúvida se qual área que eu me dedicaria, mas seria de humanas. Eu nunca mudei de ideia sobre o que eu gostaria e nunca me arrependi daquilo que eu gostaria. Porém, nós temos exemplos como Gauguin, o grande pintor, que era acionista e investidor de bolsa de valores na França, e já na meia-idade, já passados dos 35 anos, ele se dedicou de forma profissional a ser pintor. Nem sempre você vai ficar na primeira área. O mundo é um mundo em mutação. Eu notei muito cedo que gostaria de ensinar. Eu notei muito cedo que trabalhar com gente, escrever, ensinar, transformar vidas me fazia feliz. E notei que isso poderia ser uma grande carreira. E nunca me arrependi disso. Estou cercado de pessoas, inclusive meu irmão, que começaram um curso, acharam que não era aquilo, fizeram outro e hoje acertaram. O problema não está se você fez o primeiro curso com 16, 17 anos, ou se você mudou de carreira aos 25 ou aos 30. O problema está em ser gerente da sua existência e não ficar pensando, não é o que eu quero, escolhi errado, não ficar lamentando à beira da estrada. Então, se veio cedo, se veio tarde, a sua clara indicação do que você gostaria, você é que decide, mas não pode ficar parado. E nos últimos anos, é evidente que as empresas constituíram uma cultura própria, que as empresas têm uma maneira de ser e elas são sempre um desafio para quem vai trabalhar. Então eu noto essa mudança é estrutural nas empresas. Cabe ao colaborador, cabe ao assessor da empresa também identificar quais são os itens da cultura dessa empresa. Para isso é preciso ter sensibilidade, para isso é preciso ter inteligência, estar com as antenas ligadas, porque as empresas têm características próprias. Nem todo emprego é igual, nem toda empresa é igual, e eu tenho que achar um nicho e uma empresa que corresponda à minha maneira de ser, de atuar e de ver o mundo. Eu acho que até há pouco tempo existia uma concepção. A concepção de que a carreira iniciada era só trabalhar. Ou primeiro você se formava, depois você trabalhava. O presidente Obama, num discurso sobre o Estado da União, discurso que os presidentes fazem uma vez por ano, comentou exatamente que o americano médio estava acostumado a arrumar um emprego perto de casa, a não faltar e a cumprir o horário, e graças a esse emprego, sem muitos desafios, ele iria longe, se aposentaria, constituiria uma família, constituiria um projeto, e que isso mudou. O mundo hoje não é mais possível, no mundo atual, ter uma etapa perfeitamente de formação e uma etapa de profissão. Nós somos estudantes permanentes, então as profissões, as carreiras, as instituições estão permanentemente em transformação. Há uma pergunta incômoda a fazer a qualquer profissional, a qualquer pessoa que tenha um trabalho. Se a sua empresa tiver que cortar 20% dos funcionários em função da crise, você estará entre os 80% que restam ou os 20% que partem. Eu acho que nós precisamos lutar muito para ficar entre os 80% que permanece. Que não sejamos o primeiro nome a ser lembrado em caso de corte, que sejamos uma pessoa essencial dentro de uma instituição. Agora, você não conseguiu, não é o que você gostaria, a empresa não correspondeu, cabe a você redefinir isso e não ficar que a empresa se adapte a você. Não é essa a perspectiva atual. Você busca aquilo que você quer construir. Isso funciona, isso faz uma diferença enorme. A crise vem para todos, mas ela atinge cada um de uma forma muito distinta. Por quê? Porque a preparação de cada um é muito distinta. Todo início de carreira, se você queimou a primeira hipótese de enriquecimento, que é o nascimento,
e queimou a segunda, que é o casamento, restou a você apenas a terceira, que é o trabalho. Todo início de carreira é um início complicado. Tal como você, eu também estudei e trabalhei. Tal como você, eu também andei muito de ônibus. Também fiz a pós-graduação na USP, pegando ônibus, indo e voltando de ônibus, às vezes chovendo. Ônibus que, naquela ocasião, eram bastante lotados, ao contrário de hoje, que são muito espaçosos e assim por diante. Porém, é preciso ter clareza que exatamente aquilo que você não gosta naquela etapa, você não gosta de morar mal, você não gosta de morar de aluguel, você não gosta de pegar ônibus, você não gosta de horários muito estendidos, deve ser um impulso para você transformar aquele ponto na sua carreira. Ou seja, conceber-se como alguém perfectível e não perfeito. Qual é a diferença? Perfeito do latim perfectum, feito até o fim. Pronto, acabado. Perfectível, que está em elaboração, que está trabalhando. Então, colocar o desafio. Nesse momento eu tenho que acordar cedo demais, pegar ônibus demais, passar tempo demais no trânsito, ganho menos do que eu gostaria. Se eu aceito isso como um preço, um pedágio para ir adiante, ou se eu diariamente vou trabalhar ou vou estudar dizendo a vida não me foi favorável, está tudo muito difícil, ninguém está conseguindo. Então, o que você de fato quer fazer? Qual é o ponto que você quer partir? Onde quer chegar? E esse ponto é muito complicado, porque há pessoas que são perfeitamente felizes com uma renda mediana. Há pessoas que são perfeitamente felizes numa casa menor. A felicidade não está associada a um super salário. A felicidade não está associada a um carro de luxo. Mas a felicidade está associada a juntar o seu projeto pessoal à ação e à realização. Então, se o seu projeto pessoal for A ou B, você tem que dirigir a ação para ele. Aliás, menos ambição material até ajuda bastante na felicidade. A questão é, o seu trabalho, a sua família, o seu emprego, o seu estudo estão tornando sua vida melhor? É um desafio que lhe leva adiante? É uma questão que lhe faz crescer? Você melhora ano após ano ou você está levando a vida por aquilo que os físicos chamam de inércia, por impulso recebido, sem consciência, como uma folha carregada ao vento, como uma formiga que cumpre uma função e jamais pensa em mudar dessa função? A felicidade não está e não pode estar num patamar financeiro, mas a felicidade está num patamar que você decida, que seja o patamar da sua realização. A crise deve motivar ainda mais. É muito fácil você trabalhar bem e trabalhar corretamente na abundância. É muito fácil dirigir numa rodovia asfaltada durante o dia, uma rodovia bem feita para se rodar. É muito difícil uma rodovia noturna com buracos e com caminhões vindo na contramão. A crise separa amadores de profissionais. Crises passam, crises vêm e vão. O início do século XXI foi um período de pleno emprego e relativa estabilidade política. A segunda década do século XXI no Brasil está sendo de crise, desemprego e desestabilização política. Eu me formei no apogeu da inflação da década de 80, quando nós chegamos a ter 84% de inflação num único mês, o último mês do governo Sarney. Tivemos crises em todas as esferas da vida brasileira. A questão é, você vai atravessar a tormenta. Como? Com qual objetivo? Quer dizer, a crise vai passar, você não passará. Você não pode ficar fixo num ponto ruim, fixo na crise. Você tem que mirar adiante. A cada passo dado, seu olhar tem que mirar o seguinte: na verdade, a crise é uma excelente chance de você mudar de estratégia e mirar em novos objetivos. A zona de conforto da abundância, do bom emprego, do dinheiro fácil, ela vai torná-lo um pior profissional. A crise vai desafiá-lo, tomando como título o livro de Rubem Alves, Ostra Feliz não produz pérola. É o incômodo do grão de areia. É o incômodo que a ostra sente com aquele grão que vai fazê-la revestir de madrepérola e vai fazer tornar um grão de areia incômodo numa joia preciosa. Quer dizer, transforme a crise num desafio. Muitas vezes essa é a grande questão, como funciona numa academia. Você tem que colocar cada vez mais peso para que seu corpo responda a isso.
A crise é um peso aumentando. Aumente a sua resistência e você sai da crise mais forte, você sai da crise melhor e um melhor profissional. Bom, aí uma frase difícil. Você é sempre o protagonista do seu projeto de vida. Seu fracasso e seu sucesso têm como sócio majoritário você. Então, também para ir para o buraco, você precisa decidir. Ou não fazer nada, ou colaborar para o buraco. Há coisas muito específicas. Afastar-se de vícios. Vícios limitam sua liberdade. A bebida, o álcool, o computador, vícios limitam sua liberdade. Toda vez que você limita sua liberdade, você perde poder. A ausência de vícios lhe empodera. A ausência de vícios lhe transforma. Segundo, criar método de trabalho, criar método de estudo, fazer de forma tranquila e sistemática. Ouvir um pouco menos a você e mirar um pouco mais no futuro. Mirar naquilo que tenha valor de fato dali a algum tempo. Viver o seu presente, mas não imaginar, mas hoje é domingo, ou eu vou começar depois do carnaval. Como eu comentei com um aluno em janeiro que me disse, eu vou estudar francês depois do carnaval. Eu perguntei para ele, você vai desfilar? Você é rei momo? Você tem uma ocupação profissional numa escola? Não, então comece hoje à noite. Não espere o carnaval. Não comece a dieta na segunda, ela vai fracassar. Não comece a estudar inglês depois do carnaval. Não diga que no segundo semestre você vai conseguir fazer isso. Ou comece essa noite, ou simplesmente você está desistindo. Só vale uma tarefa que você se coloque como possível e que cumpra seu dever de trazer a você mais valor, agregar à sua vida um desafio maior. Então, o seu fracasso e o seu sucesso são obras suas, tem a sua assinatura. É uma questão de escolha. Quer dizer, eu tentei o sucesso, mas fracassei. A importância não está num fracasso, mas se eu permaneço ou não nele. Todas as pessoas que venceram, em qualquer campo, pessoal, profissional, desenvolveram seu corpo, sua carreira, melhoraram seu espírito, constituíram família, namoram. Todas essas pessoas que conseguiram algo, fizeram um esforço para que isso acontecesse. Para tudo existe um ônus e para tudo existe um bônus. Qual é o que você quer pagar? Qual é o seu objetivo? Você precisa apresentar um diferencial. O diferencial é aquilo que faz com que seu produto seja melhor do que o outro. Se eu sou um Uber, eu tenho bala e água. O táxi comum não tem, eu me destaco. Se eu tenho um produto a oferecer, necessariamente eu vou agregar valor a esse produto. Então, se eu tenho que escolher entre dois profissionais que têm graduação e há um terceiro profissional que tem graduação e pós-graduação, é óbvio que eu acabei de agregar valor. E se um tiver duas pós-graduações, se um for trilingüe, se um falar 5 línguas, é óbvio que ele agregou valor. Quanto mais interesses você tiver, mais interessante você fica. Quanto mais interesses você agregar à sua biografia, mais interessante você fica para o mercado e para as pessoas também. É muito mais fácil seduzir pessoas sendo interessante. É muito mais fácil conseguir empregos sendo interessante, saindo do senso comum, parando de perder tempo em redes sociais, multiplicando risadas, kkkk, por todo lado, começando a ler de fato coisas que sejam um desafio, começando a ver filmes de fato que façam você pensar, começando a fazer viagens culturais, começando a estudar obsessivamente línguas, melhorando o seu português, melhorando sua postura, melhorando sua aparência. Tudo isso são medidas que podem, se for o seu objetivo, agregar valor. Mas pode ser que não. Eu conheci na Ásia pessoas que moravam em casas muito simples, eram budistas, viviam apenas de colher coisas na floresta. É possível ser feliz com praticamente nada. É possível ser feliz com pouquíssimo dinheiro. É possível ser feliz gordo ou magro. É possível ser feliz com família ou sem. A questão não está no modelo. A questão está no seu objetivo e o que você quer. Primeiro vem a existência. Depois vem a essência, como diz na filosofia. Então não é a essência que é o problema, mas é a sua existência para atingir aquilo que Nietzsche disse tão bem. Torna-te quem tu és.
Seja aquilo para o qual você nasceu. Torna-te quem tu és. Aceite esse desafio, construa a sua própria biografia. Ela não tem limite porque a sua vida é perfectível, então ela é um processo permanente. Quando eu cheguei a São Paulo, tinha pouquíssimo dinheiro e entendi que já dominando algo de inglês seria fundamental que eu aprendesse francês, porque eu pretendia, como acabei fazendo, estudar na França. Havia um curso de francês na Aliança, era caro para o meu padrão da época. Fazer curso de francês 2 vezes por semana no centro de São Paulo era caro. Era um desafio quase no limite do que eu podia pagar. Para isso eu tive que cortar coisas. E fui lá fazendo durante anos o curso. E agora quando eu viajo, agora quando eu traduzo, agora quando eu falo, eu escuto de alguns colegas: você tem muito jeito com línguas. Eu não tenho jeito nenhum. Eu tive que me esforçar muito. Se eu tivesse jeito, teria aberto um livro, em 2 semanas estaria falando. Agora, é importante ressaltar isso, que não é para ser agressiva essa ideia. Jeito, facilidade, sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não fez. Quando o vagabundo não faz esse esforço, ele diz para aquele que está fazendo uma posse: nossa, você tem tanto gosto por isso, é uma inclinação, isso deve ser genético. Ou seja, faça. E a maior homenagem que você vai receber do seu empenho, a maior homenagem que você vai receber de levar adiante sua biografia, é exatamente a cara de algumas pessoas que vão dizer: Deus me livre de fazer o que o outro faria. Essa inveja básica do seu círculo ao redor é sinal de que você está no caminho certo. Bom, em primeiro lugar, nós temos que falar bem e escrever bem a nossa língua. Perdoa-se alguém que tropece numa pronúncia do inglês e do alemão. É compreensível que alguém esqueça um acento em francês, mas a sua língua materna, se você tropeçar na sua língua materna, o erro é um pouquinho mais grave. Então, a minha primeira recomendação: leia bons autores nacionais. Todo bom livro que você ler de Machado de Assis, de Luiz Fernando Veríssimo, de Clarice Lispector, de Eça de Queiroz, todo bom texto que você ler, aprender, expandir o vocabulário, compuser melhor as frases, ele vai ser um acréscimo muito grande para você. Não se trata de cultura geral, trata-se de cultura essencial. Cultura geral era aquele conhecimento vago que certa elite brasileira gostava. A capital do Nepal é Katmandu. O Brasil tem 8.511.965 km². Isso é inútil, isso não tem nenhum sentido. Isso é uma informação que pode ser procurada no Google. A cultura é essencial para qualquer função. Qualquer função em que você tenha essa cultura agregada. A cultura que seja valor e a partir dela, na sua área é administração, sua área é pedagogia, sua área é matemática, sua área é filosofia, tem os autores clássicos. Você precisa lê-los. Quanto mais você tiver acesso aos autores clássicos, você mais conseguirá fazer uma expressão profissional na sua área. O professor da faculdade mandou ler um capítulo de Maquiavel. Isto vai formar uma pessoa com uma leve ilustração sobre o pensamento deste grande florentino do século XVI. Você que é especial vai ler toda a obra do Príncipe. O professor mandou ler um conto do Machado. Você que é especial vai ler 4 ou 5, vai aumentar. E ao dominar, por exemplo, a escrita de contos como Teoria do Medalhão, A Cartomante, A Igreja do Diabo, todos de Machado, você terá agregado um valor que nunca mais sairá da sua cabeça. Os judeus têm uma intuição que eu admiro muito. Um homem, para ser judeu, para se tornar um homem aos 13 anos numa cerimônia, ele tem que ler para a comunidade um trecho da Torá, do livro sagrado, e quando ele sabe ler para a comunidade em hebraico, ele se torna um homem adulto. Porque os judeus entenderam, perseguidos historicamente, que a única coisa que não podem tirar de você nunca é o seu conhecimento. A única coisa que está para sempre na sua cabeça. A única coisa que nenhum governo, que nenhuma família, que nenhum ladrão pode extrair de você é o seu conhecimento. Então, o conhecimento é aquilo que você carrega de um lugar para outro e ele é, como diz Francis Bacon, o grande autor da filosofia inglesa do século XVII, conhecimento é poder. Conhecimento empodera, conhecimento faz a distinção. Isso nunca mudou e nunca vai mudar. Quem sabe mais tem mais acesso às grandes questões do mercado de trabalho e da existência.
Todas as pessoas podem aprender, cada uma dentro de um ritmo. Talvez você, para aprender inglês, precise dos 3 anos que a gente considera uma etapa básica para adquirir uma língua. Talvez você precise de 6, talvez você resolva em 6 meses. Funciona exatamente como na academia. As pessoas chegam à academia, começam a treinar, eis que elas estão com o corpo definido em 2 semanas. E outros, como eu, têm que ir todos os dias, tem que ter personal, tem que ter suplemento, e o resultado é meia boca. Depende sempre de uma série de fatores, alguns dos quais nós não controlamos, mas nós precisamos insistir em que o conhecimento é acessível a todos e o conhecimento é possível para todos, porém cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo e cada um na sua estrutura. Alguns vão ter que sofrer muito mais do que outros. É importante dizer que facilidade não é sinal de inteligência. Beethoven é um gênio da música. Beethoven escrevia uma nota, riscava, apagava, rasgava, jogava água fria na cabeça, era um hábito que ele tinha, se irritava, chorava, dormia, acordava, escrevia mais uma nota, riscava de novo e levava anos fazendo uma grande obra. E é um gênio. Mozart escrevia sem nenhuma dificuldade, sem corrigir absolutamente nada. Grandes autores brasileiros publicaram poucos livros. Grandes autores brasileiros publicaram muitos livros. Não é a quantidade, não é a facilidade. Existe uma tipologia das pessoas. Existem talentos precoces, talentos tardios. Existem pessoas com fluência e pessoas inteligentes sem fluência. Não é a memória. A memória não é um sinal de inteligência, mas é a criação. É a capacidade de criar. É isso que faz diferença em qualquer área. Você quer ser um bom cozinheiro, quer ser um chefe de cozinha. É uma área fascinante, tem um mercado enorme. Não basta aprender a cozinhar, tem que aprender a poesia da cozinha. Você quer bordar, você quer escrever, você quer pintar. Cada um desses campos tem uma poesia que vai ser captada pela dedicação. E no momento que você consegue encontrar isso, quando você junta a oportunidade com o desejo, o resultado é espantoso, o resultado é maravilhoso e você se encontra e chegou a sua hora. Uma coisa que faz muita diferença para um profissional é ler biografias. No momento que você lê uma biografia como a de Paul Johnson sobre Winston Churchill, a biografia de um homem que se admira como Winston Churchill, ou de um homem que nós detestamos como Hitler, você vai fazer comparações sobre os pontos onde aquela pessoa acertou e errou. Biografias são muito boas para serem aplicadas à carreira. Quando você lê a biografia de um grande empreendedor, Thomas Edison, quando você lê a biografia de um Bill Gates, lê a biografia de um Steve Jobs, você vai construir em paralelo uma narrativa sobre você e vai ficar comparando. Este homem não teve mais ou menos do que eu. Este homem não tem algo que eu não tivesse. Então, o que ele fez que o fez chegar lá? E uma coisa boa de ler as biografias como a que eu citei do Paul Johnson é que você vai ver que Churchill errou bastante. E houve momentos, inclusive, que ele considerou sua carreira encerrada, como logo após a Primeira Guerra Mundial. Foi a capacidade de reinvenção, e as biografias trazem isso, capacidade de reinvenção que o reintroduziu num rumo que o levou aonde ele chegou. É muito bom você ler e fazer essa reflexão permanentemente. O que ele fez? O que eu posso fazer? É claro que ninguém vai se tornar empreendedor lendo um livro sobre um empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor não leu aquele livro. Você não vai se tornar brilhante ou criativo por ler um livro sobre criatividade, mas um livro aplicado à área que você sinta déficit. Vamos supor que você tenha déficit ao se apresentar em público. Nós temos muitos bons livros, como o do professor Reinaldo Polito, que falam sobre como falar em público. Então você identificou um déficit, algo que pode lhe atrapalhar. Falar em público, você vai e procura quais são os livros que possam melhorar essa minha lacuna. Falar em público, escrever, minha capacidade de seduzir pessoas, você lê sobre isso e você vai atrás dessa capacidade de se reinventar. É fácil identificar os defeitos. O que é difícil é você lutar para sanar
esses defeitos e melhorar o seu desempenho. E para isso nós temos vastíssima bibliografia, mas a chave é sempre ler sempre jornais, revistas, bons artigos, aprender, não dar opinião antes de saber, crescer permanentemente. O mundo está muito diverso. Nós temos a convivência de diferentes identidades de gênero, identidades étnicas, identidades de formação e de gerações. Dentro de uma empresa você terá pessoas variadas fisicamente, psiquicamente e intelectualmente. Uma das grandes habilidades do mundo contemporâneo é a capacidade de transitar entre esses grupos. Se me incomoda o comportamento de alguém, provavelmente está dizendo algo sobre mim e não sobre aquela pessoa. Nós tínhamos uma época de intolerância, com preconceitos que hoje são criminosos ou francamente condenados. A misoginia, preconceito contra as mulheres, o racismo, a homofobia e assim por diante. O preconceito deu origem à chamada tolerância passiva. Eu digo, não tenho nada contra você ser lésbica, contra você ser gay, contra você ser isso ou aquilo, desde que não sente do meu lado. Isto é tolerância passiva, que eu chamo de intolerância envergonhada. A sociedade hoje demanda uma outra questão, que é tolerância ativa. É exatamente por você ser mulher, eu sou homem. É exatamente por você ser isso ou aquilo. É essa diversidade que nos torna quem somos. Uma empresa ganha com essa diversidade. E um funcionário que seja capaz de transitar de uma conversa elevada com a direção para o tratamento com a limpeza terceirizada, de uma pessoa que tenha uma identidade de gênero A ou B, esse é um funcionário que tem mais chances políticas na empresa. Não é só uma questão de ética. Ter preconceito é sinal de que você não tem ética, que você tem uma inteligência limitada e até eventualmente, em alguns preconceitos punidos pela lei, que você é um criminoso. Mas o preconceito fala do seu medo, da sua angústia, não fala do outro. Então a capacidade de comunicação é uma capacidade contemporânea. Quanto mais você exercitar, quanto mais você entender que o seu colega é diferente de você e que isto é bom, mais você terá capacidade de sucesso. Hoje, comunicação com a diferença é um elemento central numa carreira.